fazer uma pergunta agora um pouco não tão científica, talvez. Por favor. Cara, o estudo que vocês fazem sobre acho que eu já te perguntei isso antes, mas assim... Eu já vim aqui várias vezes. Esse lance de começar a entender como o cérebro funciona Sim. e tudo mais, e ver como tudo ali acontece e tal, isso invalida pra você a possibilidade de uma alma, de um espírito, ou até mesmo de Deus, alguma coisa? Você é ateu e tal? Não, eu tenho uma relação excelente com Deus. Ele não acredita em mim, eu não acredito nele. Mas É a mesma uma relação ótima. Não, mas veja, não invalida. Mas na hora que o Davidson pegou a bola, aí você apelou, não apelou? Olha, eu posso dizer pra você, foi a coisa mais próxima de um milagre que eu já testemunhei. Tá vendo? Não, porque veja, eu já vi aquele gol 200 milhões de vezes. Quando o Diego Alves estica o pé, né, que ele estica o pé, eu falei, não, a bola vai bater no pé, vai bater na trave, vai sair, vai ir lá pra... Dessa vez que eu vou ver, não vai dar certo. Bateu. Não, mas, seriamente, eu tinha uma posição, quando eu era mais jovem, muito militante, né? E ao longo da minha carreira, eu fui começando a entender que Deus vem daqui também, tá? Todas as criações mitológicas, todas as grandes... Eu sou adepto, para ser totalmente honesto, nesse momento da minha vida, eu sou adepto ao Great Blue Sky dos mongóis. Porque é um Deus analógico. É um Deus sem face, não é um Deus antropomórfico. Os mongóis, que é o Tendri, né? Os mongóis olhavam para o céu e eles eles cultivavam o grande azul do céu. E a missão do Gengis Khan de tentar conquistar o mundo não é porque ele era um doido, varrido, um genocida. Aqui não é. Os mongóis têm um bad rap, tá? Nós temos que corrigir a reputação. Os mongóis criaram a escola pública. Os mongóis eram governados por princesas. Os caras iam pra guerra, quem mandava no lugar eram as princesas. Os mongóis criaram coisas que você não acredita. Não havia perseguição religiosa no Império Mongol. A corte do Kublai Khan tinha judeus, muçulmanos, zoroastras, o que você... Ele fazia reuniões entre os caras para ele aprender e tomar uma decisão de quem era o Deus mais verdadeiro. Nunca tomou. Ele olhava para cima e falava, não, esse aqui é melhor. A visão dos mongóis é que eles precisavam unificar o mundo, porque o mundo existia somente sobre a luz do Great Infinite Blue Sky, do grande infinito céu azul, né? Então, é difícil se destruir essa poesia, né? É difícil você chegar e falar, não, cara, você... Né? E vem daqui. Vem daqui porque uma das coisas fundamentais da mente humana, diferente da formiga, do chimpanzé, você não vai pegar nenhum chimpanzé discutindo cosmologia. Né? A visão cosmológica do chimpanzé é, vamos fazer o que importa na vida, comer, passar o DNA... A menos que você assista Planeta dos Macacos. A menos, o Planeta dos Macacos é uma boa sacada. Mas a necessidade de você criar uma história que tem começo, fim, né? Começo, meio e fim, é inerente... a lógica analógica do cérebro humano. Ele precisa ter uma explicação causal. Enquanto você não podia fazer experimentos, você não podia ter telescópio, o que tinha? Tinha o que você olhava para cima, o que você olhava ao seu redor, né? Tanto é que as pinturas rupestres lá da Capela Sistina do Paleolítico, na França e na Espanha, Lascaux, na caverna de Lascaux, Isso, caverna, né? Os deuses dos caras eram os bichos, a natureza e o entorno. Não tinha uma imagem deles mesmos. Não tinha nenhum cara que pintou ele mesmo, a mulher, o filho, a amante. Não. Era a pintura do mundo natural, um mundo analógico. E é esse mundo que nós estamos perdendo. Porque as pessoas estão achando que o mundo é digital, ele não é. Ele é analógico, tá? Então, quando você fala de uma cultura, como a cultura mongol, como os islamitas, né? Porque a cultura muçulmana do século VIII, a renascença muçulmana precede a renascença italiana por 7 séculos. Os caras já sabiam que os planetas orbitavam o Sol. Os caras já sabiam que era uma elipse, não era o que o nosso grande Ptolomeu sugeriu. Eles revisaram o Ptolomeu, eles traduziram toda a obra dos gregos. Nós só lemos hoje Platão e Aristóteles porque os muçulmanos salvaram essa literatura e permitiram, na Renascença italiana, que eles voltassem a ser traduzidos para o latim. Nós tínhamos perdido tudo isso. As maiores bibliotecas da história da humanidade estavam em Bagdá, Merv, Iraque, né? Sarkand, Nishapur. Ninguém ouviu falar de Nishapur. Nishapur foi a primeira universidade do mundo. Um certo Omar Khayyam estava lá, tá?
Então, quando você fala desses caras terem seus deuses, seus mitos, eu tenho uma completa visão diferente hoje, aos meus 61 anos. Eu tenho respeito pela tentativa de você criar algo, desde que seja para o bem, né? Desde que você não mate alguém por causa do seu Deus ser melhor que o meu Deus. Mas é uma criação da mente, é um pedaço de arte, né? É como uma pirâmide. Só que é uma abstração, você não põe a mão, como na pirâmide, você põe a mão na pedra lá, mas é um produto elaborado da mente humana. Então, ele tem a sua... Você deve a ele um certo respeito, né? Entendi. Então, a ciência não precisa bater de frente. Como, por exemplo, eu já tive algumas conversas com o Richard Dawkins e aí? Ele é um ativista do ateísmo, eu não acredito nesse ativismo que você bate Mas de será frente, que ele né? não foi um cara que ele precisou fazer isso? Pode ser um personagem Pra também. ir pra o frente, posicionamento tipo, dele... ir pro front de Tem- batalha? Não, acho que Tem o tanto posicionamento dele é um personagem, gênio né? egoísta, né? Vamos ser honestos. Ele tem um trabalho essencial, importantíssimo Não, sim. do ponto de vista evolucionário. Genético, Tem vários, né? que Mas os livros o dele comentário, são sabe sensacionais. como é que eu vejo essa questão? Eu não vejo exatamente assim. Para mim, a gente tem uma dicotomia entre a experiência espiritual, e a experiência da narrativa religiosa, seja qual ela for. E a experiência espiritual, ela está muito arraigada no cérebro. Ela efetivamente, vamos dizer assim, ela em si, ela é independente de qualquer religião. Quase todas as religiões têm algum tipo de experiência espiritual. E aí, como você sabe muito bem, até um negócio legal para a gente comentar, é o quanto você consegue estimular as pessoas a terem experiências espirituais, seja através de práticas, ou seja através de inibição de algumas áreas específicas Mas do cérebro. eu acho que eu tenho um enquanto a narrativa, não. Eu tenho um contraponto. A Fala. própria ciência, nossa profissão aqui, está virando uma religião. Ah, total. Em certos Nossa, momentos, total. ela vira... Porque É o o que que é a me enche o religião? saco, sendo Aquilo sincero. aquilo que eu não compactuo. O dogma, a Exato. burocracia, a coisa rígida, a estrutura rígida, onde o pensamento criativo é coibido, onde ele não tem liberdade. Por exemplo, né, vamos supor que você encontrou a prova de que, sei lá, Maomé, ele não ouviu o anjo Gabriel em Meca. Ele ouviu um pouco mais ao sul, no Iêmen, tá? Você encontra a prova textual, sei lá, tem uma prova arqueológica lá. Não pode, porque vai contra o dogma, né? Você não vai poder refutar o dogma. Esta é a parte da religião que eu não compactuo, mas eu vejo a minha profissão, depois de 40 anos, tendo muita gente que se comporta como bispo, como arcebispo, Eu também como vejo. papa. Cara, Caminhando pra isso, né? Sabe qual é a parte que, assim, até eu A queria pandemia foi claro isso. Eu queria saber um negócio sobre o que você pensa disso, já que é para tocar num ponto assim, é o tabu dos tabus da ciência. Sim. O que você acha dos estudos feitos, publicados lá pelo pessoal de Stanford com a CIA, sobre o Uri Geller nos anos 70? Pois é, Eu assim, lembro do os Uri Geller. estudos são bem desenhados. Eu não sei qual é o truque, mas vamos lá. Se é para falar em tabu, a gente, por exemplo, tem agora tem um documentário na Netflix Você tem sobre que explicar pra galera aqui quem que é o Yuri Tá, Geller, cara. Que a galera não vai sabe, mas Yuri vamos pra uma Geller. coisa mais dos dias de hoje. Tem um... Não, pô, fala do Yuri Geller. Tá, o Uri Geller é um Ele era um cara ele foi ilusionista. super famoso. Esse cara aparecia no Isso Fantástico que eu ia todo falar. domingo. Ele era um passava no Fantástico todo ilusionista domingo. muito entortando famoso. colher. Assim, teve uma época, vamos lá, tem um projeto da CIA para remote viewing, que é o seguinte, na verdade não só da CIA, no mundo inteiro teve uma época que as pessoas que as agências estavam buscando esses médiums, essas pessoas com poderes supostamente sobrenaturais, Os X-Men. para tentar entender, localizar pessoas ao redor do mundo, entender como são as bases dos inimigos, etc e Teve tal. um filme, inclusive, né? Tem um monte, né? E aí tem... O que acontece é o seguinte, tem um determinado momento que alguns pesquisadores da Universidade de Stanford se associam à CIA para fazer um conjunto de experimentos que supostamente foram meticulosamente desenhados com o Uri Geller. E esses resultados foram publicados recentemente, porque esses dados não eram públicos. Então lá, assim, a taxa de acerto do Uri Geller é muito acima do acaso. Como entender? Ou então, por exemplo, assim, a gente pode entender assim, um puta truque. Ou ele é um mestre no truque, porque vamos dizer que os cientistas não estavam de sacanagem, mas efetivamente caíram no truque dele. Mas eu tenho uma boa história para te Vai contar. lá. Quando eu cheguei na Duke em 94, você chega no departamento, né, os caras assim, no corredor do departamento, a universidade punha da onde você veio, qual o seu PhD, onde você teve, né? Então, tinha o cara da Yale, o cara do Caltech, o cara do MIT, e tinha lá a Universidade de São Paulo, né? Aí, a primeira semana que eu tô lá, veio um cara pra mim e falou, mas em que parte da Califórnia fica a Universidade de São Paulo? Eu falei, é um pouco mais
ao sul. Você vai, você Depois tem do uma México, ideia, vai você tem uma descendo. ideia do negócio, né? E eu, quando cheguei na Duke, eu não tinha a menor ideia que... Mas será que ele perguntou pra te sacanear ou ele não sabia Não, mesmo? não, esse cara não sabia. Esse cara era clueless, como ele ia dizer, né? Não tinha a menor noção. Ele não sabia, não tinha a menor ideia se existia a América do Sul, pra você ter uma ideia. Enfim, a Duke era conhecida pelo departamento de parapsicologia. Eita. Verdade, é verdade. E é eu não verdade. sabia disso, eu fui descobrir quando eu cheguei lá. Era fora do campus, porque evidentemente o campus não queria. Não queria essa relação, Mas era um né? baita. Na cidade só se falava do prédio onde esses caras lá entortavam colher, faziam diabo. Bom, agora imagina eu, departamento de neurobiologia, faço um macaco controlar um robô com a mente. De repente... Quase te mando pra lá. Não, eles não me mandaram, os caras me telefonando para eu ir lá. Você não queria fazer... Não, A apresentação, É, a apresentação, demonstração, né? pesquisa. Não, eu falei, não, tá tudo bem aqui, tô legal. Mas você não aqui. acha que a gente tem a obrigação de investigar a fundo? Não, claro, eu acho que tem. Eu nunca vi, eu não conheço Eu também isso nunca tudo. vi nada Eu nunca que- vi mas, por nada. exemplo, Eu eu fui minha assessor- mãe alega que, né, que é melhor que o Uri Geller, nunca provou pra mim. Eu só sei de uma coisa, a pizza da Dona Giselda matava qualquer... Ó, Sabe aquele eu- negócio do Ninja Turtle, que eles jogam um disco que vai na testa e mata? Essa era a pizza, né? O único eu vou poder. falar uma coisa aqui que é o tabu total nesse programa. Mas Opa. eu fiz uma assessoria pra Netflix, pra série sobre o João de Deus. E eu vi uma série de dados, de dados, assim, evidências neurológicas de pacientes, de coisas assim, que elas levantam uma sobrancelha. Não, assim mas que eu aí vou você- falar. aí você tá falando do efeito Levanta uma placebo. Não, tudo bem. Não, calma, mas peraí. Eu tô falando de paciente. Você vê o exame do paciente antes e. Bom. Levanta uma sobrancelha. Eu não vou julgar nada. Eu sei o seguinte: eu entrei e saí. Eu saí mais quieto do que eu entrei. Pro João de Deus parece que não funcionou, né? Parece que não, Não, deu bem. olha, eu vou te falar. Eu vi coisas ali: exame de paciente, se eu não exame me lembro- neurológico, exame oncológico, exame de paciente sério. É o que eu posso fazer? Mas se eu me lembro corretamente, teve até ministro do Supremo que ia se consultar com ele, Sim, né? e que eu também não vou comentar, mas supostamente a doença, assim, Sério. não importa, mas Bom, assim, vamos dizer que assim, eu tive efetivamente acesso a dados, não só nesse caso, mas em outros casos, exame do paciente com metástase e coisas assim. Eu vi o exame, eu não sei que raios aconteceu, mas olha, esse paciente melhorou bem. Isso daí, por exemplo, eu vejo, por exemplo, essa série da Netflix com um menino, esqueci o nome dele, super novinho, que também, supostamente, ele tem uma capacidade de falar com os mortos. Como é que eu posso acreditar nisso? Eu sou o cara mais ateu que eu mesmo conheço. Não fala com morto nenhum. Mas eu sei lá o que acontece, que de mas fato as pessoas sentem... Que eu não acho que aquelas pessoas todas estão aspecto mentindo. que- Eu acho só que a gente não entende bem como é que funciona esse jogo. Não, sim, bom, tem um monte de coisa que a gente não entende, né? Você percebe? Não é claro que eu não acho que tem Dark o matter. espírito, nada disso. Mas que tem alguma coisa que a gente não entende bem, eu acho que tem.